com relação ao governo Chávez, Hugo Chávez e Maduro. Conta pra gente, Fábio, quando que esse processo começa na Venezuela, né? Esse processo de empobrecimento? Porque nós sabemos que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, se não a maior. Era, nos anos 80, 70, 80, uma das maiores economias da América Latina. Já foi a quarta maior do mundo. Já foi a quarta maior do mundo. Em PIB per capita já. Então, ou seja, um país próspero, mas que chegou numa atual situação que a gente está vendo que já não reflete mais a realidade da época. Sim. Quando que começa isso para o venezuelano, para as pessoas que vocês conversaram lá, quando que na história esse processo começou a desencadear? Sim, o Chávez ele foi eleito em 99, né? Ele foi um outsider, assim, um cara que no início, na campanha, assim, foi até meio que ridicularizado e tal. E veio com essa promessa de reduzir desigualdade social, né? Entregou mais do que antes, né? Hoje a Venezuela tem uma desigualdade pior do que antes do chavismo. E foi eleito em 99 e a gente conversou com muitas pessoas que votaram nele nessa época. Que hoje... Na primeira eleição dele. Na primeira eleição. E hoje são totalmente contra. E o discurso dele era todo moderado, né? Sim. Dizia que ia entregar, ia sair do governo, se não gostassem dele. E realmente bombou nos primeiros anos ali, porque teve um boom do petróleo junto. A economia da Venezuela, até o Bruno pode até falar com mais propriedade aí, mas ela chegou a ter 92% de dependência do petróleo. Caramba. E o petróleo bombando, o país bombava junto, porque ali era só distribuição da riqueza, não tinha nada sustentável. E tem até uma conversa com o... Sempre me foge o nome do se fugir o Pica das nome... Galáxias, do marketing lá, que fala no documentário, Leon. Do Luiz Vicente. Luiz Vicente Leon. Ele deu uma aula de Venezuela lá pra gente, né? Foi uma das melhores entrevistas que eu ouvi. Assim, Que é 2 horas. do Instituto de Pesquisa? Isso. Aham. E ele fala bastante no documentário. Legal. E ele é uma autoridade, assim, na Venezuela, em dados de mercado e tal, até porque o país não divulga dados oficiais há muito tempo. Então, ele deu uma aula sobre isso. E ele conta muito dessa etapa também, né? Que ele começou, o chavismo começou a deteriorar a iniciativa privada, o aparato produtivo. Expropriação, exato. Então, e aí veio a decadência. Agora não é né? de um dia para o outro, né? Isso vai sendo aos poucos. A gente são até 24 falava disso anos, aqui um pouco antes. Exato. E a gente tem que entender também, quando você falou, ele chegou com um discurso manso, sim, e era outro mundo, né? Ou seja, nós estamos falando no final dos anos 90 ali. Sim. Tinha aquela... Assim, imagina, muitos países da América Latina estavam recém-saídos de governos militares. Então tinha aquela crença na esquerda. Ai, meu Deus, vamos entregar o paraíso e tudo mais. Hoje, 24 anos depois, a gente vê o que eles entregam, né? Assim, basta olhar a volta geral. Então, era outro mundo. Esse foi um dos grandes ensinamentos lá. A gente tem que se transportar para a época. Por isso que eu acho que é importante conhecer a história. Não dá para julgar com os olhos de hoje. Julgar a população, eu tô falando, hein? Pelo amor de Deus, eu tô falando, Chaves. Julgar a população que no primeiro governo acreditou no cara. Sim. Mas a gente já viu que todo mundo que falou pra gente lá falou, no segundo governo já não dava mais para acreditar nele. Sim, tem vários depoimentos assim, né? Tem vários depoimentos assim no documentário. Então... Tem um trecho que me marcou bastante no filme, é quando a entrevistada fala assim, olha, nós venezuelanos estamos aqui para dizer que nós viemos do futuro. Nós estamos aqui para falar para os brasileiros que os políticos... Nós não acreditávamos que os políticos iriam cumprir ou iriam fazer aquilo que eles estavam falando. E nós estamos aqui para te dizer, eles vão cumprir. Eles vão fazer. Exato. Nós sabemos o que vai acontecer. E não tem fundo. Exato. E é curioso porque quando a gente olha para a história... Parece que é uma fórmula, né, Dias? Parece que tem um roteiro que se segue. O Chávez foi preso... Ele tentou um golpe de Estado e acho que ele foi preso em 92, ganhou um indulto em 94. Exatamente. Depois se candidatou a presidente e ganhou, depois de 2 anos preso. E pegou uma estrutura de Venezuela... História se repete. De Venezuela muito rica, muito próspera. Ele pegou a situação, como tu mesmo disse, né? Com um boom de petróleo, etc e tal. Então é muito curioso ver esse... A gente olhando para a América Latina, e tem até o próprio documentário Nicarágua, Liberdade Exilada, que mostra a jornada do Ortega. Você olha assim, é curioso. E eu não sou profundo conhecedor de história, eu sou um curioso, mas se você vai estudar um pouco da Revolução Russa, o discurso é rigorosamente o mesmo, igual. Né? Então, mas aí você comentou, século. Lá atrás, naquela segunda eleição, talvez,
dá para entender a pessoa que votou e que acreditou naquele momento. Mas e Aqui, hoje? né? E hoje? O que impede, então, de numa próxima eleição você colocar um opositor? Qual que é o cenário que torna tão difícil você sair desse cenário de ditadura que existe lá hoje? Esse Luiz Vicente respondeu uma coisa interessante. Ele falou uma coisa forte, que ele fala isso também lá, depois da brilhante entrevista que ele deu, que tá lá no documentário. Ele fala assim: o Maduro nunca esteve tão forte no poder quando a oposição nunca esteve tão fraca. Caramba. Tá vendo? Além Eles do não óbvio, conseguem né? se organizar, de ter uma unidade. Como é que é isso? Armas. O exército é a corrupção toda. Poder bélico. Exército, É. acabou. São duas instituições ali, né? Você tem o Exato. E vamos lá. judiciário. E vamos lá. Aí você já fala, mas você e as falou de Forças colocar Armadas. um opositor lá para concorrer a eleições. Eleições? Que eleições, né?